Prezados irmãos em Cristo, estamos hoje com muita alegria celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e do Sangue de Cristo, a nossa solenidade de Corpus Christi. É nessa solenidade que somos também convidados a refletir sobre a gravidade do mistério que nós celebramos todos os dias. A profundidade da qual é-nos demonstrada nesse gesto de amor do próprio Cristo, nesta entrega do próprio Cristo para nós, onde cada um de nós é convidado a ter os olhos fixos no próprio Cristo, que se revela para nós de forma completa e total na própria Eucaristia. Se percebemos bem as leituras de hoje, nós, a partir da segunda leitura da carta aos Hebreus, podemos perceber uma linguagem implícita nos próprios textos. A linguagem de dizer que há sombras e luzes. A carta aos Hebreus faz com que a gente olhe a antiga aliança que nós ouvimos ser instituída na primeira leitura de hoje e que Jesus manda preparar para celebrar com os seus discípulos como sombra de realidades dos bens futuros. E a nova aliança como sendo já a realidade, a luz daquilo que é, ao mesmo tempo, um bem que nos atinge no nosso presente e que também nos coloca diante do grande bem futuro, que é a comunhão da vida eterna com o próprio Deus. Desta magnitude do que estamos celebrando, é importante se questionar como nós estamos participando desse mistério que é celebrado e revelado para nós. As filas que nós fazemos para receber o Cristo na Eucaristia simbolizam a nossa vida peregrina. E como é que nós entramos na fila da Eucaristia? Olhando para os lustres, pensando no mundo lá fora, disperso. Ou nós entramos na fila da Eucaristia com uma forma piedosa e devota, porque vamos encontrar com Cristo Jesus. Como é que nós o recebemos? Nós pensamos da mão daquele que está distribuindo ou daquela que distribui a Eucaristia? Nós deixamos cair no chão? Nós deixamos que os pedaços se percam? Lembremos que o todo está na parte e a parte é o todo. Isto é, Cristo está presente no todo e em todas as partes do próprio corpo de Cristo, que é o pão consagrado. É importante nesta data de hoje renovarmos as nossas disposições para celebrarmos com mais devoção e profundidade este grande mistério, onde o céu se revela para nós, toca para nós na terra, onde Cristo mesmo celebra, onde Cristo mesmo se oferece como vítima e onde o Pai acolhe este oferecimento. É importante mergulhar nesse mistério do que eram sombras e do agora daquilo que é realidade, à luz do próprio Evangelho. Nós não matamos mais bodes ou ovelhas, como faziam as alianças antigas e principalmente a dita para nós na primeira leitura. Isto tudo à luz daquilo que se revela para nós eram sombras, isto é, eram preparativos
para a grande celebração que somente o Filho de Deus poderia realizar. Jesus, ao mandar celebrar, preparar tudo o que é necessário, está trazendo aquilo que é uma sombra para agora tornar uma realidade. O que comungamos é o próprio corpo e o sangue do Senhor. Não é à toa que logo após a consagração, o ministro tem que dizer: eis o mistério da fé. E o povo responde com o Maranatá, isto é, vem Jesus, porque nós proclamamos que o Senhor ressurgiu, anunciamos a sua morte, mas o Senhor vive no meio de nós. Nós tocamos no sagrado. E por isso, muitas vezes, perdemos a noção da gravidade de tocar no sagrado. Pessoas que vêm comungar em estado de pecado. Pessoas que vêm com uma postura completamente desconectada da realidade que está celebrando. Pessoas que não vivem a dimensão da própria missa depois e que vir aqui estão longe, mas mesmo assim comungam de forma incorreta. É sempre bom lembrar que Paulo já tinha alertado os coríntios sobre as más posturas diante da celebração eucarística, e lá ele dizia, 1 Coríntios 11, dizia para nós: aqueles que comungam em estado de pecado não estão em comunhão com a vida, mas com a morte. Nós temos que realmente renovar a nossa devoção diante do sagrado. Não podemos relativizar, banalizar a experiência que somos convidados a fazer na Eucaristia. Por isso que a carta aos Hebreus mostra para nós que agora, de uma vez por todas, celebramos a nova e eterna aliança. Não haverá outra aliança. Esta é a última, é a única que vale, é a que celebramos em Cristo Jesus. E assim como fazemos nas missas, peregrinando diante para encontrar o Senhor, quando fizermos as nossas Páscoas, estaremos diante dEle. E Ele nos iluminará com a sua verdade. Encontrará Ele verdade em nós? É importante que a Eucaristia renove em nós os nossos propósitos, de termos uma vida santa, de procurarmos ser seres ou pessoas crísticas, eucarísticas, isto é, pessoas que se entregam, que se tornam instrumentos do próprio Deus, como Cristo foi. A própria carta aos Hebreus nos coloca de que aqueles que vivem essa experiência nova da realidade em Cristo, não vivem nem nas sombras e nem encontram a morte, mas vivem a realidade porque estão sobre a luz de Cristo e encontram com a vida. Nós comemos ou comungamos para viver e não para morrer. Mas é importante que a nossa postura seja uma postura piedosa, de reverência ao Deus que se coloca diante de nós na Sagrada Eucaristia. Por isso, Jesus hoje, no próprio Evangelho, vem dizer que devemos fazer tudo em sua memória. E fazer esta memória significa mergulhar a cada missa nesse mistério que nos transforma a partir do nosso interior. Peçamos, meus irmãos, hoje nesta Eucaristia,
para que o Senhor renove em nós as verdadeiras disposições diante dele na Eucaristia. Peçamos ao Senhor para que Ele nos ilumine em nossas escolhas. Peçamos ao Senhor um coração disponível e aberto à sua graça, para que assim sendo transformados, sejamos seus instrumentos nesta vida, manifestando o reino de Deus. E nesta caminhada que fazemos, ao comungarmos, cheguemos também um dia à comunhão eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.